Eu nunca pensei que estaria contando essa história. A maioria das pessoas riria da minha cara se eu dissesse isso em voz alta. Mas como motorista de ambulância em Spokane, Washington, eu já vi coisas que fariam qualquer um duvidar de sua sanidade. Naquele dia, algo aconteceu no trajeto entre um acidente na estrada e o hospital São. Looks que eu não consigo esquecer, não importa o quanto tente. Era uma noite fria, o tipo de noite que faz você sentir como se estivesse sendo observado, sabe? O chamado veio por volta das 2 da manhã. Um acidente grave na rodovia 395. Um carro tinha perdido o controle, capotado várias vezes e caído numa vala. Quando chegamos ao local, a cena era grotesca. O motorista estava preso no carro, morto no impacto. Mas havia outra vítima, uma mulher jovem, talvez uns 25 anos, gravemente ferida, mas viva. O sangue escorria da cabeça dela e seus olhos estavam vidrados, como se ela já soubesse o destino que a aguardava. Colocamos ela na maca e a estabilizamos. O rádio crepitou. Cheguem o mais rápido possível, temos uma sala preparada. Só que, mal sabíamos, aquela noite não seria nada comum. O caminho até o hospital, que normalmente levava 15 minutos, se estendeu numa tortura interminável. A primeira coisa estranha aconteceu enquanto eu dirigia. O corpo do motorista morto estava sendo transportado na parte de trás da ambulância, junto com a mulher ferida. O paramédico ao meu lado, Rick, virou para mim com os olhos arregalados. Cara, eu juro que ouvi o cara morto falando. Eu ri nervoso, achando que era o estresse da noite. Mas então ouvi também. Era um murmúrio baixo, fraco, como se alguém estivesse sussurrando seu último desejo antes de morrer. Olhei pelo retrovisor interno e vi Rick olhando para a mulher ferida. Não pode ser ela. Ela está inconsciente, ele disse. Foi aí que a temperatura dentro da ambulância despencou. Eu comecei a ver minha própria respiração, o vidro da cabine ficou embaçado. De repente, o rádio começou a chiar, emitindo um som estático que me arrepiou dos pés à cabeça. Quando fui ajustar o volume, ouvi uma voz vinda do rádio, mas não era a equipe do hospital. Era uma voz rouca, sufocada, dizendo apenas, "Pare." Olhei para Rick, que agora estava completamente pálido. "Tem alguém aqui com a gente?" Ele sussurrou. Eu já estava com os nervos à flor da pele quando ouvi algo bater forte contra as paredes da ambulância. 1, 2, 3 golpes. Era como se algo estivesse tentando sair de dentro, mas... O corpo estava na maca. Ele estava amarrado. Como aquilo era possível? Rick puxou a cortina que separava a cabine do paciente. Lá dentro, o corpo do motorista morto estava sentado. Sim, sentado. Seus olhos vazios me encararam, e o cheiro de carne podre preencheu o ar. A mulher ferida, que até então estava inconsciente, abriu os olhos de repente e começou a rir. Mas não era um riso normal. Era algo profundo, distorcido, como se estivesse ecoando de algum lugar que não deveria existir. Tentei acelerar, mas era como se a estrada estivesse se esticando. Nunca chegávamos perto do hospital por mais rápido que eu dirigisse. A cada vez que olhava pelo espelho, o corpo morto se mexia mais, e a mulher ria mais alto. Rick estava em choque, murmurando uma oração que eu mal conseguia ouvir. Finalmente, do nada, o hospital apareceu à nossa frente, como se a estrada tivesse decidido nos soltar. Paramos com um solavanco e a equipe correu para tirar os corpos. Eu saí da ambulância, as pernas trêmulas, o coração martelando no peito. A mulher? Ela morreu assim que entrou no hospital. Mas o que realmente me atormenta é o que aconteceu depois. Quando perguntaram sobre o corpo do motorista, ele simplesmente não estava mais lá. Desapareceu. Eu e Rick fomos obrigados a passar por avaliações, mas nunca mais falamos sobre isso. Ninguém acreditaria de qualquer maneira. Mas toda vez que eu passo por aquela estrada, sinto como se alguma coisa estivesse me esperando, apenas observando. Nunca contei isso a ninguém. Sempre soube que, se falasse,
iriam rir da minha cara, achando que eu estava inventando ou que tinha ficado louco. Mas eu sei o que vi naquela noite de Halloween em 2019, aqui em Kansas City. Só quem estava naquela ambulância sabe o que realmente aconteceu. E acredite, você não quer estar no meu lugar. Era uma noite movimentada, como toda noite de Halloween. Chamados de emergências por todo lado. Gente bêbada, adolescentes com ferimentos de faca em brigas idiotas, acidentes de trânsito. Mas o chamado que me marcou veio por volta das 2 horas da manhã. Uma festa privada, num galpão abandonado na parte industrial da cidade, havia saído do controle. Ouvimos pelo rádio que várias pessoas tinham entrado em pânico depois de uma espécie de ataque, mas os detalhes eram confusos. Quando chegamos ao local, havia corpos espalhados por toda parte. A primeira coisa que senti foi o cheiro forte de sangue. Alguns dos feridos estavam conscientes, gritando, mas a maioria estava em completo choque. Um jovem com o rosto coberto de sangue murmurava: "Ela está aqui, ainda está aqui." Pegamos 3 vítimas e as colocamos na ambulância. 2 jovens com ferimentos graves e uma mulher, aparentemente em choque, que não parava de balbuciar algo sobre uma coisa que veio da escuridão. Eu e meu parceiro, Paul, tentamos manter a calma. Já tínhamos visto de tudo, ou pelo menos era o que pensávamos. O caminho para o hospital começou como qualquer outro. Mas logo a situação mudou. A mulher no fundo, que estava em estado de choque, começou a se agitar. Eu podia ouvir Paul tentando acalmá-la, mas ela começou a gritar, apontando para o fundo da ambulância. "Ele está aqui! Ele está aqui! Ele está morto! Mas ele está aqui!" Paul tentou segurá-la, mas ela olhava para o vazio, como se estivesse vendo algo que a gente não conseguia. Eu tentei focar na estrada, mas então o rádio da ambulância começou a chiar. Uma voz surgia no meio da estática, dizendo coisas desconexas, como se estivesse tentando nos avisar de algo. Eu olhei pelo retrovisor interno e vi algo, uma sombra, algo que não deveria estar ali. Mas o mais perturbador foi o jovem ferido que até então estava inconsciente. Ele abriu os olhos de repente e me encarou. "Por que você está me levando? Eu não estou morto. Eu estou bem." A voz dele era calma, quase inocente, mas os ferimentos dele eram fatais. Aquilo não fazia sentido. Ele não estava bem. Ele não devia estar falando sequer acordado. Quando Paul tentou examinar mais de perto, o jovem repetiu: "Eu não estou morto. Me deixa sair." A porta da ambulância começou a bater sozinha, como se algo ou alguém estivesse do lado de fora, tentando entrar. Eu tentei acelerar, mas a ambulância parecia não sair do lugar. Era como se o tempo tivesse parado. Foi então que a mulher começou a chorar baixinho e disse algo que nunca vou esquecer. "Eles não sabem que morreram. Eles ainda estão aqui presos, esperando entender." Paul olhou para mim, os olhos dele refletindo o medo que eu sentia. Era como se estivéssemos carregando mais do que apenas corpos naquela noite. Quando finalmente chegamos ao hospital, parecia que uma eternidade havia passado. Abrimos as portas da ambulância e... o jovem estava morto, seus olhos ainda abertos, me encarando. Mas o mais estranho é que ele parecia calmo, como se finalmente tivesse entendido. A mulher desapareceu. Ninguém no hospital lembra de tê-la visto. Não consta no relatório. Ela simplesmente sumiu. Eu carrego isso comigo desde então. Ninguém acreditaria, é claro. Mas toda vez que eu entro naquela ambulância, sinto que não estamos sozinhos. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe seu like. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado!